agora eu convoco a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Isola, muito prazer novamente estar com você hoje. E olha, a gente vai falar sobre um assunto muito importante nesse momento. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, deve desligar o supercomputador Tupã, responsável por previsões do tempo, do clima, tratamento e coleta de dados meteorológicos, emissão de alertas climáticos e pesquisa e desenvolvimento científico. Esse desligamento é por falta de recursos. É a primeira vez que isso acontece na história. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a Yara Scheffer Novelli, ela que é professora sênior da USP, cofundadora do Instituto Bioma Brasil e conselheira do PROAM, Instituto de Proteção Ambiental. Olá, Yara, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia a todos. Yara, bom, diante dessa grave crise hídrica que a gente já está atravessando aqui no Brasil, não ter o Tupã, que inclusive na origem mitológica indígena significa, na língua tupi, o trovão, né? Quais as consequências para as pesquisas e fornecimento de dados meteorológicos? Olha, eu acho que não é coincidência, eu não acredito em coincidência, mas esse aviso de uma divindade em chamar o trovão para ser sujeito dessa nossa preocupação é bem clara. Não é novidade ouvir os termos necessidade de monitoramento, necessidade de previsão, um risco de uma crise, o risco de ficarmos sem as nossas ferramentas básicas de comunicação, inclusive porque o Tupã, esse supercomputador, é uma ferramenta de comunicação, é a base de um sistema nacional de previsão de tempo, de previsão meteorológica, e muito mais do que isso. Não podemos imaginar que diante de uma crise hídrica que só agrava, porque se não estivéssemos às portas de uma crise hídrica, também estaríamos muito preocupados, porque todo monitoramento que dá base para prevenção, para atos proativos, nós estamos diante quase que de uma negação da política nacional sobre as mudanças climáticas. Então, a responsabilidade do país como um todo na prevenção de que desastres venham a ocorrer, que eventos, inclusive muitas vezes naturais, venham a ocorrer sem o devido sentinela nos alertar. Então, o Tupã é a ferramenta sentinela de dizer, gente, aviso, vão ocorrer secas, ou há risco de ocorrer secas. Então, com o Tupã se podem desenhar cenários, vários cenários, e é com base nesses cenários que são tomadas as ações necessárias. Quer dizer, junta isso, né, essa situação, mas o comando ou o descomando, né, do Ministério do Meio Ambiente, temos aí o Ricardo Salles envolvido com, enfim, problemas gravíssimos, né, na Amazônia, inclusive enfim, corrupção. Eu queria que a senhora falasse a respeito das projeções, por exemplo, de seca que a gente teve no Pantanal, por exemplo, no ano passado, que foram momentos trágicos, né? A gente via onças pintadas, né, sendo queimadas, e bichos, e fauna, flora. Nessa situação, sem o Tupã, como é que vai ficar também esse monitoramento, né, nessa seca que já é prevista para o Pantanal, por exemplo, professora? Pois é, Marilu, e todos que nos ouvem, é importante ver o quadro maior, ver o cenário maior, o cenário do Brasil. Nós podemos ter processos naturais ou processos onde o homem ajuda
que ocorram esses processos, mas nós não podemos esquecer que estamos diante de mudanças climáticas, a eventos extremos. Então, fatos como os do ano passado, que principalmente atingiram a área do Pantanal, vejam a grandeza da área do Pantanal. Então, esses episódios que foram registrados no ano passado podem vir a ocorrer esse ano novamente. E nós estamos desarticulados, nós estamos sem as ferramentas. É aquele negócio, vou caçar, não tenho gato, não tenho cão e eu vou para o mato. Então, nós não estamos no meio do mato, nós estamos no Brasil, século XXI, um país com competência técnica para não permitir que esses fatos nos peguem despreparados, de surpresa. Esse déficit hídrico que vem agora a ocorrer, né, se estamos às portas, já com 90 anos que não ocorriam, as cheias no Amazonas, são eventos extremos que não são previsíveis só de olhar para o céu ou botar uma bandeirinha no aeroporto, mas são esses supercomputadores. Inclusive o nosso Tupã, que agora está rugindo, ele já é de 20 anos, ele já tem 20 anos. Já deveria ter sido pensada a substituição desse equipamento. Eles são este ser que nos acompanha, nos protege. É uma divindade. Então, ter um supercomputador, um único nós temos para o Brasil. Um único, e esse um único ser esquecido na hora do orçamento da União, os atrasos, repetidos atrasos, passagens, repasses de recursos que dizem que foram repassados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o INPE diz que não recebeu. Na época do PIX, ele clica lá no PIX e o dinheiro passa. Sim. E não passou. O que nós estamos, Marilu, ouvi agora cedo que a Câmara dos Deputados está, essa manhã, na Comissão de Minas e Energia, convidou já o Clésio Dinardim, que é diretor do INPE, e o Dr. Gilvan Sampaio, que é coordenador geral de Ciências da Terra do INPE. E eles vão começar um movimento, pedir providências. Não é assim, o país é muito... Nós não estamos numa Vila Mandioquinha. Nós estamos num país que tem nome a zelar. Temos compromissos internacionais. Esse fato que agora tem foco no Tupã, nesse supercomputador, ele está com focos em várias questões. O nosso ambiente, que não é só, já está pela metade, é um meio ambiente que já está pela metade, mas esse nosso ambiente é onde vive a população brasileira, onde são exercidas as atividades agropecuárias, onde são exercidas as atividades econômicas, bolsa de valores, vai repercutir. Se tiverem que efetivamente desligar o supercomputador em agosto, por medida de economia, depois que as demais foram todas tentadas e executadas pela direção do INPE, vai ser um problema muito sério. Como vamos ter só a previsão do tempo? De manhã cedo, vai chover, não vai chover, aqui em São Paulo, lá em Manaus, só isso. Eu ainda tenho esperança que não tenhamos que tomar essa atitude que é devastadora. Devastadora. É humilhante para um país como o Brasil começar a ter que desativar as suas ferramentas que nos dão uma autonomia de prever
condições meteorológicas atmosféricas para chamar atenção. Não podemos esquecer da navegação marítima, a navegação fluvial. Elas são dirigidas, norteadas pela previsão de tempo. Então, professora, catástrofes, então, podem acontecer se não tivermos aí o Tupã, por exemplo, é isso? Já tem acontecido, e mesmo com o Tupã, o governo se mantém recolhido. Mas, pelo menos, o povo pode ser acionado. As não governamentais, a sociedade civil, certo? As organizações estaduais que vão se prontificando. Previsão é prontidão. Sim, exato. E, professora, falando em números, né, já que você citou aí em relação às verbas, né, até citou que tem o Pix, seria rápido, né, é só depositar na mesma hora, incrível isso. Agora, esse ano o INPE recebeu o menor orçamento da história do governo federal, dos 76 milhões de reais previstos, só foram liberados até o momento 44,7 milhões. O restante aí está contingenciado ainda, sem previsão aí de quando será depositado, né? E só de energia elétrica, o supercomputador Tupã consome 5 milhões de reais por ano. Quer dizer, são valores que são importantíssimos, necessários e que até agora vocês não receberam. O governo diz, né, que encaminhou, por isso, justamente no Congresso já começa essa mobilização, e é importante, né, essa mobilização de parlamentares junto com a comunidade científica. A gente está acompanhando aí a CPI da Covid, onde a ciência está sendo ouvida, e ser ouvida a ciência nesse momento em relação ao Tupã é fundamental, não é isso, professora? Exatamente. Vamos usar esse caso que afeta e afetará mais ainda, porque só essa notícia já nos deixa muito preocupados. Se esse fato vier a se cumprir e efetivamente os recursos permanecerem congelados, continuarem saindo de um lugar e não chegando no outro, nós vamos enfrentar uma realidade muito dura, muito difícil, pela qual não temos passado, porque nos acostumamos a ter o INPE como a nossa reserva, como o nosso padroeiro, certo? É um Deus com um D minúsculo, porque o próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação parece que está meio extasiado diante disso tudo. Já perdemos o Ministério do Meio Ambiente, que foi cooptado pelo Ministério da Agricultura. O nosso Ministério do Meio Ambiente já atua lá na área da agricultura, e só. É sufocante, para não dizer humilhante. Eu estou na ciência, eu me formei em 65, eu fiz História Natural na antiga Universidade do Brasil. Eu tenho um orgulho muito grande desse país. E eu não posso ver o meu país ter crescido tijolo por tijolo, não pulando etapas, e de repente ver todo esse processo ser desconsiderado. Não estão olhando para a ciência, se viraram de costas. São nossas autoridades maiores, às quais cabe as maiores responsabilidades. Exato. E você está falando tijolo por tijolo, essa desconstrução, e aí me vem na cabeça esse desmorona, né? Quer dizer, é um desmoronamento total em relação a essa não atenção à ciência no Brasil por parte do governo federal. E tendo como o representante o Ricardo Salles, que está no foco das investigações.
e que, como você falou, ele foi aprovado, né, exatamente pelo Ministério da Agricultura, de Sim. fato, né, com um olhar mais para o agronegócio do que para a agricultura familiar, diga-se de passagem, né, professora? E agora, o Ricardo Salles, o cargo dele também já está sendo mais, entre aspas, rifado, porque o Centrão também já está de olho, não é, nesse ministério. É, ter o Ricardo Salles nesse ministério, né, do meio ambiente realmente contribui para esse desmoronamento total aí em relação ao meio ambiente, que, como você falou, já é meio. Ele, na realidade, é o gestor da obra. Ele é aquele que o dono planeja uma obra, aí manda lá um gerente de obras, um administrador, aquele que entende de como faz movimentar os colaboradores, mas o mentor disso tudo é o governo federal, é o nosso Messias. Então, o Messias tem um plano, tinha um plano, tem um plano que vem sendo executado. Ele tem os títeres que ele manipula, e na realidade, eu tenho medo do que pode vir depois do Salles. Certo? Porque você tem um sinistro do meio ambiente, você pode ter um outro, um degolador, um crucificador do meio ambiente, uma vez que a política tem esse rumo. O rumo da política do Brasil não poderá ser mudado enquanto nós tivermos o Messias comandando. Ele jamais vai aceitar a indicação de centrão, centrinho, do que seja, por um nome que não vai cumprir. Veja o que nós estamos enfrentando com o Ministério da Saúde. Perdemos general, ganhamos médico, mas não mudou. O ritmo, o rumo está traçado. O nosso problema é maior. O nosso problema é maior. Então, termos um sinistro do meio ambiente, termos o Ministério da Agricultura, eles estão todos condicionados a ter ações que executem um plano mestre. Os nossos mestres de obra são os nossos ministros. Perfeito. Professor, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROANCA, encaminhou representação aos Ministérios Públicos, Federal, Estadual, pedindo aí urgência, né, na manutenção desse monitoramento do Tupã e um plano de contingência para a crise, não é isso? Vocês também encaminharam um documento para o Tribunal de Contas da União, defensorias públicas também de todas as regiões, né, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, as providências que vocês estão esperando dessas instituições. As instituições, elas precisam funcionar nesse momento, não é, professora? Você esqueceu do TCU. Eu estou botando fé. Eu estou botando fé no TCU, gente. É incrível. O nosso Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais, eles estão rateando, eu acho que estão derrapando um pouco pela figura do PGR. O PGR é outro mestre de obras. Então, o TCU, que tem também é independente, mas ele é independente pelo legislativo. Porque os ministérios públicos, federal e estaduais, são independentes. Deveriam ser independentes. Eles têm, pela Constituição Federal, essa independência. A ação não é pelo nome do promotor ou do procurador, é em nome da entidade. Agora, atualmente, está se destacando o TCU. Os ministros do TCU estão se mostrando muito reativos, muito cônscios das responsabilidades, das respectivas responsabilidades. Houve tentativa de um hacker dentro do TCU, até fez uma anedota e colocou no site do TCU, e foi rapidamente identificado.
Hoje em dia, se você quiser, você identifica rapidamente. Perfeito. Então, eu estou botando fé no TCU. Não que não... Eu tenho grandes, boas ligações com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito boas relações. E acredito no Ministério Público Federal, e principalmente quando ele se associa aos Ministérios Públicos Estaduais. A energia, a competência desses promotores e procuradores não deixa dúvida da eficiência, mas eles estão com o mestre de obras que está engavetando as coisas. Perfeito. E, professora, as instituições, né, PROAN e outras também, assinaram uma carta aberta para as autoridades diante dessa crise climática, né, que a gente vai estar vivendo daqui a pouco, solicitando também um plano de contingência com a participação também da sociedade civil para evitar exatamente a adoção aí de usinas termoelétricas, não é isso? Que emitem também os gases do efeito estufa. Não é? Essa é a situação que a gente está, né, professora? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós estamos chegando a um ponto de não retorno. Porque uma vez desarticuladas as nossas redes de geração de energia elétrica, quando começa esse dominó que cai, ou esse dominó dos preços, é bandeira amarela, vermelha 1, vermelha 2, daqui a pouco vai ter vermelha 3, isso não resolve. Isso é uma coisa muito pontual. Nós temos que resolver o problema em nível do país. Então já vimos esse achego lá no Amapá. Cai aquele dominó e daqui a pouco volta outra vez. Eu conheço o Amapá, eu não posso imaginar sem energia elétrica para um ventilador lá. Então, todos os prejuízos... Gente, quando falta energia é a geladeira, é a comunicação, é tudo isso que cai junto, ainda mais associado aos eventos extremos que estão para acontecer. Agosto geralmente tem muita ventania, começam outra vez a cair as árvores, rompe com toda a fiação da energia elétrica. Quanto custa restabelecer tudo isso? E em meio à pandemia, né, professora, com hospitais precisando, né, cuidar dos pacientes. Vão ficar lá bombeando ar, a gente perde seres humanos. Quanto custa ser humano? Aparentemente agora o preço está bem baixo do ser humano aqui no Brasil, mas o ser humano tem uma participação na sociedade, cada um é um, dentro de um conjunto, forma população, gente. Então, nós estamos diante de um menosprezo à nossa massa populacional, cada um com sua habilidade. As habilidades estão sendo perdidas com a pandemia. As habilidades estão sendo perdidas com esse desmonte da estrutura governamental. E não é por acaso. Isso é o que dói mais. Então, quando se pede um plano de contingência para toda essa problemática do clima no momento, porque plano de contingência para a saúde, a gente já viu que não tem. Para a questão do clima, nós temos a lei de 2009, que é a política nacional. Ali nós temos artigos e incisos que dão as condicionantes necessárias a se formular um plano nacional de contingência. A própria lei é quase um plano nacional de contingência. Perfeito. Tá certo, professora. A gente agradece aqui a sua participação. Esperamos mesmo, né, que as autoridades, que o TCU entre rapidamente nessa questão para tentar evitar que o Tupã seja desligado. A gente já sabe aí da importância dele através da sua brilhante fala. Eu agradeço demais e espero contar com você, Yara, nas próximas oportunidades, viu? Olha, quem agradece é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e os cidadãos brasileiros. Então, PROAN e
cidadãos brasileiros agradecem a oportunidade de levarmos a nossa preocupação pelas vias dos fios, dos fios não visíveis de uma rádio e de uma TV. Tá certo, professora. Foi um prazer, viu, conhecê-la. Um forte abraço. Muito obrigada, um bom dia para vocês e sucesso para nós. Sucesso mesmo. Yara Scheffer Novelli, ela que é professora sênior da Universidade de São Paulo, cofundadora do Instituto Bioma Brasil e conselheira do PROAN, Instituto de Proteção Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.